Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos trouxe aqui, meu Deus, para te buscar, meu Pai, para te glorificar, meu Deus, para dizer que somos totalmente, meu Deus, dependentes de Ti, dependente do Teu amor, da Tua misericórdia, Senhor, da Tua justiça, meu Deus. Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado por ser fiel a nós. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova mais um dia em nossas vidas, Pai. Senhor, Tua misericórdia é tão grande, meu Deus, que mesmo nós pecando todos os dias contra Ti, meu Deus, o Senhor tem misericórdia de nós, Senhor, e nos dá, Senhor, mais um dia de vida, Pai amado. Dia esse que muitas vezes não valorizamos isso, Pai amado. Muitas vezes não valorizamos que isso é uma bênção grandiosa, Pai amado. Mas, apesar, Senhor, da Tua misericórdia ser imensa, meu Deus, mas quando Teu Filho Jesus Cristo voltar, Senhor, aqueles, Pai amado, que não se arrependerem, não terá mais misericórdia, Senhor. Não haverá mais misericórdia, Senhor. Pois o tempo de se arrepender é agora, Pai amado. Por isso, Senhor, devemos correr para Ti o quanto antes, meu Deus. Pois sabemos que Teu Filho Jesus Cristo voltará, mas não sabemos o dia, Senhor. A qualquer momento Ele pode estar de volta, Senhor. Então, Senhor, o tempo do arrependimento é agora, Senhor. O tempo, Senhor, de correr para os Teus braços é agora, Senhor. De Te pedir perdão e de seguir os Teus caminhos, Senhor. Pois a Tua vontade, os Teus caminhos são perfeitos, são bons, são agradáveis, meu Deus. Então, Senhor, que possamos nos arrepender todos os dias dos nossos pecados e deixar o Senhor conduzir as nossas vidas, Pai amado. Porque em Ti só temos a ganhar, Pai amado. Mesmo que soframos neste mundo, Pai amado, mas vamos para um mundo onde não haverá mais dor, onde não haverá mais morte, meu Deus. Pois a morte já foi derrotada, Pai amado. Pelo sacrifício vivo do Teu Filho Jesus Cristo, Ele derrotou a morte, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos mandar o Teu Filho Jesus Cristo para morrer em nossos lugares, Senhor. Mesmo Ele não merecendo isso, Pai amado. E sim nós, Senhor. Nós merecendo a crucificação no lugar do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas omissões, meu Deus. Muitas vezes, Senhor, vemos o nosso irmão sofrer, vemos nosso irmão angustiado, Senhor, e não vamos socorrê-lo, Pai amado. Isso também é um pecado, Senhor, pois a omissão é um pecado, Senhor. E te pedimos perdão por isso, Pai amado, porque já fizemos, Senhor, muitas vezes isso, meu Deus. Te pedimos perdão, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que vamos ler agora, Pai. Pai, por esse devocional que vamos fazer, Senhor. Peço, Pai amado, que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria, conhecimento, Senhor. Abra nossos ouvidos e nossa mente, Senhor, para que deixamos a Tua palavra entrar, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos pro devocional em Charles Spurgeon.
E o devocional de hoje é referente a Gênesis, capítulo 21, versículo 6. Gênesis 21, 6. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6, para entender melhor o contexto. O versículo 5 diz assim: Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E o devocional de Spurgeon diz assim: Estava muito acima do poder da natureza, e mesmo contrário às suas leis, que a idosa Sara pudesse ser honrada com um filho. E da mesma forma está muito além de todas as regras normais que eu, pobre, desesperado, desamparado e arruinado pecador, pudesse encontrar graça para sustentar em minha habitação do Espírito do Senhor Jesus. Eu antes era desesperado. Como poderia, pois, minha natureza era tão seca, murcha, estéril e amaldiçoada como um imenso deserto. Até mesmo eu fui feito para frutificar em santidade. Também minha boca pôde ser preenchida com um riso de alegria, por causa da graça singular e surpreendente que recebi do Senhor, pois encontrei Jesus, a semente prometida, e Ele é meu para sempre. Amém. Hoje elevarei salmos de triunfo ao Senhor, que se lembrou do meu estado de humilhação. Pois meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Gostaria que rissem de alegria comigo todos aqueles que sabem de minha grande libertação do inferno e da mais abençoada visitação dos céus. Gostaria de surpreender minha família com minha paz abundante, de deleitar meus amigos com minha alegria sempre crescente, de edificar a igreja com minhas confissões de gratidão, e até mesmo de impressionar o mundo com minhas animadas conversas diárias. Bunyan nos diz que a misericórdia, referente ao livro A Peregrina, de John Bunyan, riu em seu sono e não admira quando ela sonhou com Jesus. Minha alegria não deverá ser menor do que a dela, pois meu amado é o tema de meus pensamentos diários. O Senhor Jesus é um mar profundo de alegria. Minha alma mergulhará nele. Será tragada pelas delícias de sua companhia.
Sara olhou para o seu Isaque e, com excesso de êxtase, riu, e todos os seus amigos riram com ela. E você, minha alma, olhe para o seu Jesus e convide os céus e a terra para unirem-se à sua indescritível alegria. Amém. Vamos para a leitura em Neemias. Neemias capítulo 9. A introdução do capítulo 9 diz assim: o povo confessa os seus pecados. A introdução dessa parte vai do versículo 1 até o versículo 5. Deus tinha dito que se o povo fosse obediente, ele os mandaria. Aliás, Deus tinha dito que se o povo fosse desobediente, ele os mandaria como prisioneiros para uma terra estrangeira. Mas, se eles se arrependessem, ele lhes daria o perdão e renovaria a sua aliança com eles. Referência: Levítico capítulo 26, versículos 40 a 45. Por isso, o povo de Israel se reuniu para mostrar a sua tristeza pelos pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Versículo 2. E o capítulo começa assim: no dia 24 desse 7º mês, o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Eles já haviam se separados de todos os estrangeiros. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram terra na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que eles e os seus antepassados haviam cometido. Durante mais ou menos 3 horas, a lei do Senhor seu Deus foi lida para eles. E nas 3 horas seguintes, eles confessaram seus pecados e adoraram o Senhor. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani ficaram de pé no estrado dos levitas e oraram em voz alta ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. A oração de confissão. A introdução dessa parte vai do versículo 6 ao versículo 37 do capítulo 9. Esta oração de confissão fala sobre os grandes feitos de Deus, desde a criação dos céus e da terra, versículo 6, até os acontecimentos
do tempo de Esdras e Neemias, versículos 36 e 37. Ela mostra a infidelidade do povo, versículos 16, 18, 26 e 29, e enfatiza a fidelidade de Deus, versículos 19, 20, 27, parte B, 31 e 33. Orações semelhantes aparecem em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 19, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 5 a 12, Esdras, capítulo 9, versículos 5 a 15, Salmo 78, versículos 105, 106, 135 e 136. O capítulo continua, versículo 6. Aí o povo de Israel fez esta oração: Ó Deus, só Tu és o Senhor. Tu fizeste os céus e as estrelas. Tu fizeste a terra, o mar e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida. Os seres celestiais ajoelharam-se e te adoraram, e te adoram. Os seres celestiais ajoelham-se e te adoram. Tu, ó Senhor Deus, escolheste Abrão e o tiraste de Ur, na Babilônia. Tu mudaste o seu nome para Abraão, viste que ele era fiel a ti, e fizeste uma aliança com ele. Prometeste dar a Abraão a terra dos cananeus, a terra dos heteus e dos amorreus, a terra dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, para ser a terra onde seus descendentes viveriam. Tu cumpriste a tua promessa, porque és fiel. Tu viste como os nossos antepassados sofreram no Egito. Ouviste quando eles pediram socorro na beira do Mar Vermelho. Tu fizeste milagres maravilhosos contra o rei do Egito, contra os seus oficiais e o povo da sua terra. Pois sabias como eles fizeram o teu povo sofrer. Foi assim que ganhaste a fama que tens até hoje. Tu dividiste o mar diante dos nossos antepassados, e assim eles atravessaram em terra seca. Fizeste com que aqueles que os perseguiam se afogassem em águas profundas. Como uma pedra que afunda no mar violento, tu os guiaste com uma nuvem durante o dia e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam ir. Tu desceste do céu no monte Sinai, falaste com o teu povo, e lhe deste boas leis e ensinamentos verdadeiros. Tu lhes disseste que santificassem o sábado, e lhes deste as tuas leis por meio do teu servo Moisés. Tu lhes deste pão do céu, quando estavam com fome, e água da rocha, quando estavam com sede. Tu mandaste que tomassem posse da terra, que havia jurado dar a eles. Mas os nossos antepassados
se tornaram orgulhosos e teimosos e não quiseram obedecer aos teus mandamentos. Eles se recusaram a obedecer. Esqueceram tudo o que fizeste, esqueceram os milagres que havias feito, e em seu orgulho eles escolheram um chefe que os levaria de volta ao Egito, para serem escravos de novo. Mas tu és Deus que perdoa. Tu és bondoso e amoroso, e demoras a ficar irado. A tua misericórdia é grande, e por isso não os abandonaste. Eles fizeram um touro de metal fundido, e disseram que ele era o Deus que os havia tirado do Egito. Ó Deus, como eles te insultam! Mas tu não os abandonaste no deserto, pois a tua misericórdia é grande. Não retiraste nem a nuvem, nem o fogo, que de dia e de noite mostravam a eles o caminho. Tu lhes deste o teu bom espírito, para lhes ensinar o que deviam fazer. Tu os alimentaste com maná, e lhes deste água para matar a sede. Durante 40 anos no deserto, tu os sustentaste, e nada lhes faltou. As suas roupas não se estragaram, e os seus pés não ficaram inchados. Tu lhes deste nações e reinos e terras dos povos vizinhos. Os israelitas conquistaram a terra de Esbom, que era governada por Seom, e a terra de Bazã, onde Og era o rei. Tu lhes deste tantos descendentes como as estrelas do céu, e os trouxeste para viver na terra que havias prometido aos seus antepassados. Eles conquistaram a terra de Canaã. Tu derrotaste o povo que morava ali. Deste ao povo o poder de fazer o que quisesse, com os povos e os reis de Canaã. O teu povo conquistou cidades cercadas de muralhas, e tomou terras boas, casas cheias de riquezas, cisternas já escavadas, oliveiras, árvores frutíferas e plantações de uvas. Eles comeram tudo o que quiseram e engordaram. Eles aproveitaram todas as boas coisas que lhes deste. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os avisaram e lhes disseram mataram os teus profetas que os avisaram e lhes disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então deixaste que os inimigos deles os conquistassem e os governassem. Mas no meio da sua aflição, eles te pediram socorro. E tu respondeste lá dos céus. Na tua grande misericórdia, tu lhes enviaste líderes que os livraram dos seus inimigos. Quando voltou a paz, o teu povo pecou de novo, e outra vez deixaste que os inimigos deles os conquistassem.
E de novo, quando eles se arrependeram e pediram que os salvasses, tu ouviste no céu, e vez após vez, tu os livraste por causa da tua grande misericórdia. Tu os avisaste que deviam obedecer aos teus ensinos, mas no seu orgulho eles rejeitaram os teus mandamentos. Pecaram contra a tua lei. Seja o caminho para a vida. Pecaram contra a tua lei. Embora cumprir a tua lei, sejam o caminho para a vida. Rebeldes e teimosos, eles recusaram a obedecer. Ano após ano, tu os ouviste com paciência. Pelo teu espírito, por meio dos profetas, falaste contra eles, mas o teu povo ficou surdo. Por isso, deixaste que fossem dominados por outras nações. E mais uma vez, porque a tua misericórdia é grande, tu não os abandonaste, nem os destruíste. Tu és Deus misericordioso e bondoso. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como é terrível e poderoso. Tu guardas fielmente as promessas da aliança. Desde o tempo em que os assírios nos dominaram, como temos sofrido, os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, os nossos antepassados e todo o nosso povo, todos nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições. Tu foste justo em nos castigar. Tu tens sido fiel, mesmo quando temos pecado. Os nossos antepassados, os nossos reis, as nossas autoridades e sacerdotes não têm cumprido a tua lei, não têm obedecido aos teus mandamentos e avisos. Com a tua bênção, reis governaram o teu povo, que estava vivendo na terra grande e boa que lhes deste. Mas eles não te adoraram, nem se arrependeram das suas más ações. E agora nós somos escravos na terra que nos deste. Esta terra boa que nos alimenta. Aquilo que a terra produz vai para os reis que puseste para nos fazer sofrer. Por causa dos nossos pecados. Eles fazem o que querem conosco e com o nosso gado, e nós estamos profundamente aflitos. Agora vamos para algumas referências e comentários do capítulo 9. Capítulo 9, versículos 1 e 2. Desse sétimo mês. Referência: Neemias, capítulo 8, versículo 1. Já haviam se separado de todos os estrangeiros. Referência: Esdras, capítulo 9, versículo 2, capítulo 10, versículo 11, e Neemias, capítulo 3, versículo 1 a 3,
e versículos 23 a 28. Capítulo 9, versículo 3. A lei do Senhor foi lida para eles e confessaram os seus pecados. Referência: Romanos, capítulo 3, versículo 20. Capítulo 9, versículo 4. Estrado dos levitas. Referência: Neemias, capítulo 8, versículo 4. Capítulo 9, versículo 6. Tu fizeste os céus e a terra. Referências: Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 25. E Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Os seres celestiais te adoram. Os anjos, ou possivelmente o sol, a lua e as estrelas. Referências: Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. E Isaías, capítulo 40, versículo 26. Abraão de Ur. Referência: Gênesis, capítulo 11, versículo 31 e capítulo 12, versículo 1. Mudaste o seu nome para Abraão. Referência: Gênesis 17, versículo 5. Capítulo 9, versículo 8. Fizeste uma aliança com ele. Referência: Gênesis, capítulo 15, versículos 6 a 21. Prometeste dar a terra. Referência: Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Capítulo 9, versículo 9. Os nossos antepassados sofreram. Referências: Êxodo, capítulo 2, versículo 23 a 25 e capítulo 3, versículo 7. Beira do Mar Vermelho. Referência: Êxodo, capítulo 14, versículos 10 a 12. Capítulo 9, versículo 10. Milagres maravilhosos. As 10 pragas. Referências: Êxodo, capítulo 7, versículos 8 a 12 e capítulo 32. E Deuteronômio, capítulo 4, versículo 34 e capítulo 7, versículo 19. Capítulo 9, versículo 11. Dividiste o mar. Referências: Êxodo, capítulo 14, versículos 21 a 29. Salmos 78, versículo 13. Isaías, capítulo 43, versículos 16. E capítulo 63, versículos 12 e 13. Se afogassem. Referência: Êxodo, capítulo 15, versículos 4 e 5. Capítulo 9, versículo 12. Nuvem e coluna de fogo. Referências: Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Capítulo 9, versículo 13, de Neemias. Desceste no Monte Sinai. Referência: Êxodo, capítulo 19, versículo Êxodo, capítulo 19,
versículo 18. Lhe deste boas leis. Referência: Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. Que santificassem o sábado. Referência: Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 11. Capítulo 9, versículo 15. Lhes deste pão do céu. Referências: Êxodo, capítulo 16, versículos 4 e 5 e versículos 13 a 15. E Salmo 105, versículo 40. Água da rocha. Referências: Êxodo, capítulo 17, versículo 6. E Salmo 105, versículo 41. Tomassem posse da terra. Referência: Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 9, versículo 16. Se tornaram teimosos. Referência: Êxodo, capítulo 32, versículo 9. Não quiseram obedecer. Referência: Deuteronômio, capítulo 1, versículos 26 a 33. Capítulo 9, versículo 17. Escolheram um chefe. Referência: Números, capítulo 14, versículos 1 a 4. És Deus que perdoa. Referências: Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Números, capítulo 14, versículo 18. E Salmo 86, versículo 15. Capítulo 9, versículo 18, de Neemias. Fizeram um touro de metal. Referência: Êxodo, capítulo 32, versículos 1 a 4. Capítulo 9, versículo 20. Lhes deste o teu bom espírito. Referência: Números, capítulo 11, versículos 16 e 17. Capítulo 9, versículo 21. Durante 40 anos, tu os sustentaste. Referências: Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 a 4 e capítulo 29, versículos 4 e 5. Capítulo 9, versículo 22. Conquistaram a terra de Esbom e a terra de Bazã. Referências: Números, capítulo 21, versículos 21 a 35. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 26. E capítulo 3, versículo 4. Salmo 135, versículos 11 a 12. E 136, versículos 19 a 20. Capítulo 9, versículo 23, de Neemias. Tantos descendentes como as estrelas. Referência: Gênesis, capítulo 15, versículo 5. E capítulo 22, versículo 17. Trouxeste para viver na terra. Referências: Josué, capítulo 3, versículos 14 a 17. E capítulo 21, versículo 43 a 45.
Capítulo 9, versículo 24. Conquistaram a terra de Canaã. Referência: Josué, capítulo 11, versículo 23. Capítulo 9, versículo 25, de Neemias. Terras boas, casas cheias de riquezas. Referências: Deuteronômio, capítulo 6, versículos 10 a 11, e capítulo 32, versículo 15. Capítulo 9, capítulo 9, versículo 26. Mataram os teus profetas. Referências: 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Capítulo 19 e versículo 10. 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 20 a 22. E Jeremias, capítulo 2, versículo 30, capítulo 26, versículos 20 a 23. Capítulo 9, versículo 27. Deixaste que os inimigos os conquistassem. Referência: Juízes, capítulo 2, versículos 11 a 16. Tu lhes enviaste líderes. Referência: Juízes, capítulo 3, versículos 9 a 15. Capítulo 9, versículo 29. Cumprir a tua lei, caminho para a vida. Referência: Levítico, capítulo 18, versículo 5. Capítulo 9, versículo 30. Pelo teu Espírito, por meio dos profetas, falaste. Referências: 2 Reis, capítulo 17, versículos 13 a 18. 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a 16. E Jeremias, capítulo 7, versículos 25 a 26, e capítulo 44, versículos 4 e 5, versículos 4 a 6. E Zacarias, capítulo 7, versículo 12. Capítulo 9, versículo 31. Tua misericórdia é grande. Referência: Êxodo, capítulo 34, versículo 6. E Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Não os destruíste. Referência: Jeremias, capítulo 5, versículo 18. E capítulo 30, versículo 11. Capítulo 9, versículo 32. Ó Deus, como és grande. Referência: Neemias, capítulo 1, versículo 5. Os assírios nos dominaram. Referências: 2 Reis, capítulo 15, versículos 29, versículo 19, 29, capítulo 17, versículos 3 a 6. E Esdras, capítulo 4, versículo 10. E por fim, tu foste justo. Referências: Esdras, capítulo 9, versículo 15. E Salmo 119, versículo 137.
É isso, gente. Capítulo 9 de Neemias. Que Deus os abençoe.